A gente vai acompanhando as imagens ao vivo do que acontece lá nos Estados Unidos, mas trazendo toda a análise, o que está acontecendo, o que está em debate hoje por lá com o Américo Martins. O Américo, o quanto que o resultado dessas primárias no estado de New Hampshire, esse resultado vai determinar o ritmo e o fôlego da campanha de Nikki Haley? Sem dúvida, Carol, é uma eleição importante, uma primária importante, porque neste momento nós temos, como você bem lembrou, apenas dois candidatos na disputa, o ex-presidente Trump e a ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU, a Nikki Haley, se colocando ali como uma alternativa tanto ao Trump como ao Biden. As pesquisas mostram que o Trump está muito à frente da Nikki Haley em todos os estados praticamente e entre os candidatos republicanos. Então, é muito importante, é fundamental para a Nikki Haley ter um bom desempenho hoje lá em New Hampshire. E ela investiu muito no estado, porque as primárias lá nesse estado têm uma particularidade. Candidatos independentes podem votar nas primárias do Partido Republicano também. Então você pode ter gente que não tem ali aquela visão tão conservadora quanto os republicanos e que queira uma alternativa ao Trump. Eles podem votar e por isso os números da Nikki Haley são bastante significativos no estado, embora nos últimos dias o ex-presidente Trump tenha ganhado tração e mais votos, inclusive com aí o endosso do ex-candidato Ron DeSantis, que desistiu da disputa no domingo quando ficou claro que ele não teria ali, como ele mesmo colocou, um caminho para a vitória contra o Donald Trump. Então, New Hampshire é um estado pequeno, tem poucos delegados a levar para a convenção republicana, mas é fundamental porque é o segundo estado que faz primárias, que faz prévias aí das eleições dentro do Partido Republicano e, portanto, indica aí um caminho do que o partido deve seguir. Se a vitória do Trump for muito significativa, existiria a possibilidade da Nikki Haley já desistir da disputa, o Partido Republicano ter mais tempo ali para tentar se unificar totalmente, bancando o ex-presidente Donald Trump, apesar dos 4 processos criminais e 91 acusações diferentes que o ex-presidente Trump responde na justiça por vários tipos de alegações, desde a tentativa de golpe no dia 6 de janeiro, a invasão do Capitólio e tentar manipular ali os resultados das urnas, até casos de difamação, como ele tem respondido nesta semana, inclusive usando os tribunais como um palanque eleitoral. Então é uma disputa muito importante que vai definir ou pode definir os rumos da campanha. E você mencionou também, Carol, a questão das prévias do Partido Democrata. Elas não vão valer para a convenção geral do partido do presidente Joe Biden por uma disputa interna ali entre as autoridades locais do partido e as autoridades nacionais, que resolveram considerar o estado da Carolina do Sul como a primeira primária de fato nessas eleições. Então o nome do Biden não vai nem aparecer nas cédulas do Partido Democrata. Agora uma informação bem importante, Carol, e preocupante. As autoridades eleitorais lá em New Hampshire estão investigando um caso de uma gravação que teria sido feita por inteligência artificial, imitando a voz do presidente Joe Biden, pedindo para os democratas não votarem nessa prévia, que não vai contar de forma oficial, de qualquer forma, o Partido Democrata, mas é um caso, o primeiro caso dessas eleições, de alegação de uso da inteligência artificial para tentar mudar os resultados da eleição, para tentar influenciar a eleição. Esse é um risco em vários lugares do mundo e a gente noticiou agora há pouquinho que o próprio TSE vai estar discutindo esse risco no Brasil, onde também teremos eleições. Então, muito importante e muito perigosa essa informação. A gente vai acompanhar esses detalhes da investigação para identificar se foi de fato um caso de inteligência artificial e quem estaria por trás disso, dessa campanha aí de fake news e de deturpação dos resultados eleitorais. Carol. Vou aproveitar, Américo, que você trouxe essa conexão com o que está sendo debatido no Tribunal Superior Eleitoral aqui no Brasil, porque na quinta-feira o foco será exatamente esse, o debate com relação ao uso da inteligência artificial na propaganda eleitoral, na campanha eleitoral. No caso dos Estados Unidos, Américo, como é que esse tema é regulamentado?
Carol, é muito complicado essa situação, porque às vezes você não consegue nem determinar se isso foi de fato um caso de uso de inteligência artificial ou não. Neste caso específico, foram gravações aparentemente feitas por inteligência artificial, tentando imitar a voz do presidente Joe Biden, que é uma voz muito característica, em que essa gravação pedia que os eleitores democratas não comparecessem a essa eleição, dizendo inclusive que o voto hoje não vale nada para o Partido Democrata, mas vale em novembro. Imediatamente se suspeitou que poderia ser a campanha do ex-presidente Donald Trump, querendo de alguma forma tumultuar o processo. Eles negaram completamente qualquer tipo de participação e as autoridades eleitorais estão investigando. Se conseguirem chegar na fonte disso, pode ter algum tipo de sanção, normal pela lei normal americana, porque isso seria uma tentativa de usar desinformação, fake news e alterar o resultado das eleições. É muito possível que a gente veja muito mais ações como essa. Agora, nos Estados Unidos, Carol, que é um país mais federativo, vamos dizer, pelo menos a cultura federativa é mais forte, muitas dessas investigações dependem dos tribunais locais, das autoridades locais, das autoridades estaduais. Não é como aconteceu no Brasil, por exemplo, nas eleições presidenciais, com uma presença muito forte ali do TSE e eventualmente até do STF, né? Tentando regular e fazer valer a letra da lei. Nos Estados Unidos a questão é muito mais dispersa e tem muitas variações políticas. De qualquer forma, o primeiro caso de tentativa de uso da inteligência artificial para tentar deturpar os resultados das eleições americanas. Esse tipo de tecnologia está cada vez mais disponível e o risco é muito grande, tanto nos Estados Unidos como no Brasil.